A todo o povo de Deus, sejam bem-vindos em mais um culto no seu lar. Que Deus abençoe sua vida hoje e sempre. Que a paz do Senhor Jesus esteja em sua vida e em toda a sua casa. A paz, irmãos, sejam bem-vindos. Amados e queridos irmãos, é com muito prazer e alegria em nosso coração de estarmos aqui hoje, mais uma vez, para dividir com vocês a palavra do Senhor nosso Deus, aquilo que Deus tem colocado em nosso coração todos os dias, todos os momentos. E é uma felicidade muito grande quando a gente sabe que os irmãos estão aí verdadeiramente ligados e têm o interesse espiritual de aprender a palavra de Deus, de assim buscar realmente o conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus. E pela misericórdia de Deus nós temos buscado do Senhor sabedoria, compreensão de tudo aquilo que Deus tem para nos orientar. E antes da gente estudar a Bíblia, eu quero orar com você nesta noite. Eu quero pedir a Deus que abençoe sua vida, sua casa, no nome de Jesus. Feche os olhos, oremos todos juntos, em nome do Senhor Jesus, Pai Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo, eu apresento a vida de cada irmão, de cada irmã que está conosco, Senhor. Pai, vai até a sua casa, até a sua família, até os seus entes queridos e repreenda, Senhor, o que não presta, o que não provém do Senhor, no nome de Jesus. Senhor, que toda doença, toda tristeza, todo sofrimento seja destruído, meu Pai, a partir desta hora. Toma eles nas tuas mãos e conceda para eles a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia, meu Pai. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Queridos, hoje nós vamos já entrar aqui com a palavra de Deus. E nós queremos falar com você hoje sobre verdadeiramente decisões. Tem pessoas que tomam decisões erradas e por causa das decisões erradas sofrem, enfrentam situações de desespero, situações caóticas, enquanto outras pessoas tomam decisões certas, corretas. E eu sempre falo que nós precisamos estar acima de qualquer coisa. Isso é para todos os irmãos, para qualquer pessoa, para qualquer homem, para qualquer mulher, para qualquer pessoa que... E não importa o seu credo religioso, não importa a sua crença. Se você é evangélico, católico, espírita, protestante, não importa o seu credo religioso. Mas todos nós somos dependentes de Deus e todos nós sabemos que sem Deus a gente não consegue chegar a lugar nenhum. A gente tem sempre falado isso aqui. A gente prega o evangelho, não prega só para o povo evangélico, prega para todo o povo. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele ama o mundo por igual, como nós já falamos aqui, que o amor de Deus ele é incondicional e o amor de Deus é igual para com todos. Então Deus não faz exceção de pessoas, né? Deus não faz exceção de homens, de mulheres, enfim, Deus ama todo mundo por igual. Mas não posso deixar de falar que a balança da justiça de Deus está aí para pesar. Deus pesa verdadeiramente, né, as nossas obras. Deus pesa verdadeiramente o nosso caráter. Deus pesa verdadeiramente aquilo que estamos deixando e aquilo que estamos fazendo. Então, nós temos sempre falado que a balança da justiça de Deus ela foi posta para pesar tanto aquilo que nós plantamos como aquilo que deixamos de plantar. Então hoje nós vamos falar um pouco de decisões. Muitas pessoas trazem em seu coração decisões corretas e outras decisões incorretas, decisões que acabam atrapalhando a sua vida. E quando nós tomamos decisões erradas,
essa decisão nos acompanha para o resto da história da nossa vida. Então nós temos que tomar cuidado quando vamos tomar algum tipo de decisão, né? Tudo que nós vamos fazer, primeiramente nós temos que orar. Nós temos aprendido ao decorrer desses dias que se passou, que tudo que nós vamos fazer, nós temos que orar a Deus, porque a oração é que vai abrir, né, o nosso leque, que vai abrir a nossa mente, vai abrir a nossa visão, e verdadeiramente é Deus que vai dar a diretriz de tudo que vamos fazer. Se as coisas não fruírem, não derem certo, se não funcionarem conforme nós queremos, é porque Deus não assinou para que aquilo viesse a ser realizado. Então a oração, ela faz isso com a gente. O homem prudente, o homem sincero, o homem sensato, ele vive sempre na posição da oração. E a pessoa insensata está sempre tomando decisões erradas, né? E quando nós tomamos decisões erradas, muitas das vezes nós quebramos a cara. Vamos falar de uma palavra muito assim clara para o irmão entender, né? Às vezes quando nós tomamos decisões erradas, quebramos a cara, aí nós vamos sofrer, vamos padecer, vamos enfrentar situações caóticas. Por quê? Porque não meditamos, porque não analisamos e, acima de qualquer coisa, não oramos e pedimos a Deus orientação do Senhor, né? Eu acredito que todas as pessoas, 99% das pessoas que vivem nesta terra, não vou falar só de mim ou das pessoas que estão aí ouvindo, participando do culto no celular, mas praticamente 99% das pessoas já fizeram uma escolha errada. Se você perguntar, pastor, o senhor já fez alguma escolha errada na vida? Eu digo para você que já. Foi bom? Experiência não foi boa, foi amarga, foi dolorosa, foi sofredora. E eu tomei, a partir desse momento, todas as decisões que eu vou realmente tomar para fazer, primeiro eu oro a Deus. Eu vou perguntar para Deus. E a gente tem todo esse conteúdo de orientação dentro da Bíblia. Nós temos esta receita dentro da Bíblia. Davi, quando foi enfrentar os seus inimigos, ele consulta a Deus. Ele vai orar a Deus. Veja bem, quando nós lemos ali a história de Gideão, ele ora a Deus, ele diz, Senhor, se é mesmo o Senhor que fala comigo, eu quero um sinal do Senhor, se realmente é o Senhor que está em falado comigo. Qual foi o sinal? Eu vou colocar um velo lá fora, e se esse velo amanhã tiver enxuto, não tiver nele nenhuma gota de orvalho, sabereis que é o Senhor que fala comigo. Aí no outro dia o velo estava sequíssimo, ele torna a orar a Deus, Senhor, se é o Senhor mesmo que fala comigo, eu tornarei a colocar este mesmo velo lá fora, e se ele amanhã amanhecer molhado, sabereis que é o Senhor que fala comigo. Aí no outro dia o velo estava todo encharcado de orvalho, de água da madrugada, do sereno, e ele percebeu que era Deus que falava com ele, que a partir daquele momento ele poderia ir em frente nas suas decisões e enfrentar os inimigos que estavam vindo contra ele. Então, quando nós colocamos a nossa vida em oração, quando nós colocamos o nosso caminho debaixo de oração, todas as coisas nos serão favoráveis, todas as coisas serão abençoadas por Deus. Então, às vezes as decisões que nos levam à vitória e decisões que nos levam ao fracasso. Tenho falado de Gideão, falei de Davi. Davi orou a Deus pedindo orientação, conselho de Deus. Falar de Noé, Noé também falou com Deus. Moisés orou a Deus, Senhor, o que irei fazer, como irei proceder? O povo está aqui do lado de cá do mar, como é que vamos atravessar? Faraó vem, ele disse, levanta a tua vara, estende a tua mão e ordena que o mar se divida, e ele fez conforme Deus falou, e orou, mandou, o mar se dividiu, eles passaram em seco ali no meio do oceano, mas tudo isso aconteceu depois que ele orou. Depois das nossas orações que as coisas vão começar a acontecer. Mas eu não tenho costumes de orar, pastor, eu não tenho costume de orar de manhã, antes de tomar o café ou na hora que eu levanto.
Eu não tenho o costume de orar para pegar o meu serviço, eu não tenho o costume de orar quando eu vou almoçar ou quando eu vou tomar o meu café, eu não tenho o costume de orar quando eu vou deitar, mas é preciso você se acostumar com isso, porque a oração te leva além da vitória, além da graça de Deus, além do sucesso. A oração é que te dá verdadeiramente toda a condição e capacidade para alcançar de Deus as bênçãos que você precisa. Eu sei que nós temos aí muitas pessoas que estão em busca de um milagre, como nós temos sempre falado, né? Todos nós estamos em busca de um milagre. Mas quando que o milagre vai acontecer? Quando nós começarmos a orar. No momento que toda língua e toda nação e povo se colocar de joelho e clamar a Deus, as coisas vão começar a ser transformadas. Porque a oração, ela é transformadora de vida. Amém? Então nós vamos falar hoje sobre decisões. Muitas pessoas decidem certo, outras decidem errada. E eu gostaria que vocês que estão aí conosco, né, parassem um pouco para pensar se as suas decisões estão certas ou se as suas decisões estão erradas. Como que nós vamos descobrir certo e errado? É quando nós percebemos que quando nós tomamos uma decisão e temos sucesso naquela decisão. E quando tomamos uma decisão e aquela decisão nos leva para o fundo do poço. Aí nós podemos separar. Essa decisão foi certa e essa decisão foi errada. Essa eu posso continuar vivendo na decisão que eu alcancei. Nessa eu vou parar de viver nessa decisão errada. É assim que acontece a vida do servo de Deus e a vida daquele que ainda não tem uma coligação com o Espírito Santo do Senhor, que é preciso ter essa ligação e coligação com o Espírito de Deus. Amém? Sabe por quê, queridos? A nossa oração é como se fosse uma encanação da caixa d'água para o seu chuveiro. Se o registro geral estiver fechado, a água não chega no seu chuveiro e você não pode se banhar, você não pode se lavar. Mas sucessivamente, se o registro geral da caixa se abrir, com certeza haverá água no seu chuveiro, na sua torneira, e você pode se banhar e se lavar. E a oração com Deus, ela tem essa encanação, ela tem essa ligação. Se nós não orarmos para que o registro que leva as nossas orações ao trono de Deus se abra, vai ficar de uma forma difícil para chegar ao trono do Senhor. Ah, mas Deus ouve todas as orações, Deus escuta todos os pedidos. Olha, veja bem, a palavra do Senhor fala que tudo que você ligar aqui, veja bem, é uma ligação. Tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Por isso que eu estou falando da ligação. Se o registro da ligação, que é oração, estiver cerrado, fechado, o seu pedido não vai chegar no céu. O seu clamor não vai chegar ao trono de Deus. Então a Bíblia diz que tudo que nós ligarmos aqui vai ser ligado no céu. Tudo que a gente desligar daqui vai ser desligado do céu. E são escolhas que as pessoas tomam. E a gente precisa tomar essa escolha certa, né? Parar de ficar tomando escolha errada. Porque eu sei que 99% de todas as pessoas, por causa de uma decisão errada, quebraram a cara, se feriram, se machucaram, perderam grandes coisas e com isso sofreram por causa de uma decisão que não foi legal. Então hoje nós vamos falar aqui um pouco que quando Jesus estava ensinando o povo, porque a vida de Jesus foi ensinar o povo, foi mostrar ao povo o que era certo e o que era errado. Tem gente que não aceita, tem outros que aceitam, tem uns que não entendem e outros já passam a entender, né? Porque, na verdade, o que vive pelo Espírito entende o Espírito, o que vive pela carne não vai entender o que o Espírito está falando. Isso é a coisa mais clara que a Bíblia nos orienta, né? Então, só pode entender o que Jesus está pregando quem está vivendo pelo Espírito, pela vontade do Espírito Santo e em comunhão com o Espírito Santo. E aí a gente tem aquela clareza, a gente tem aquela luz, né? Que é verdadeiramente o Espírito de Deus que está falando com a gente. Aí Jesus estava pregando, Jesus estava falando com o povo, orientando as pessoas o que eles deveriam fazer a partir daquele momento. E naquela época, naquele tempo, meus queridos irmãos,
havia uma multidão de discípulos, aqueles que estavam sendo discipulados pelo Senhor. Não havia simplesmente 10, 15, 20, 30, havia uma multidão de discípulos que estava ali em volta de Jesus, que estava alimentando-se da palavra de Jesus, que estava se fortalecendo com a palavra de Jesus, né? Conforme todos os dias temos pregado, eu acredito que um pouquinho que seja, você tem se sentido confortado e fortalecido com as mensagens que está sendo pregada ao coração de cada um de vocês. Assim era com Jesus. Havia uma multidão de discípulos que estava sendo alimentado, fortalecido pela palavra de Jesus. Mas, porque Jesus falou algumas palavras que o povo que lá estava, que os discípulos que lá estavam não concordaram, muitos deles voltaram para trás, voltaram o caminho atrás. Já não quiseram mais andar com Jesus, ficaram com raiva, ficaram dodói, chateados, aborrecidos, porque Jesus estava falando uma palavra que era verdadeiramente palavra de autoridade para mudar a vida de alguns que lá estavam. E estes alguns, por falta do entendimento, da compreensão dessas palavras que Cristo Jesus estava falando, eles tomaram a decisão de não mais caminhar com Jesus. E quantas dezenas e centenas de pessoas já fizeram isso? Porque ouviu uma mensagem que não foi boa a testificação para com ele, que a mensagem não foi aquilo que ele queria ouvir, que a mensagem não era aquela mensagem que ele tinha costume de escutar, que aquela mensagem não era a mensagem que ele esperava ouvir. Eu não quero mais seguir, não quero mais caminhar, não quero mais ler a Bíblia, não quero ir mais à igreja, porque eu achava que era assim, mas na verdade foi assado. Aí voltou, parou de seguir. Mas nós que temos uma vida coligada com o Espírito Santo, uma vida ligada na santidade de Deus, nós vamos entender que tudo que se prega, tudo que se fala na Bíblia, nasce no coração de Deus e tem algum sentido para mudar a vida de qualquer pessoa. Nós precisamos entender isso. Aí a Bíblia diz que muitos dos discípulos que lá estavam sendo discipulados por Cristo, que já estavam caminhando com Cristo, que já estavam se fortalecendo, por causa dessas palavras, voltaram e não quiseram mais seguir a Cristo. Aí que entra a questão da decisão. Foi decisão deles. Eles decidiram não caminhar mais. Eles decidiram perder o porto seguro da sua vida. Eles decidiram a jogar fora a fortaleza da sua vida. Eles decidiram abandonar o refúgio da sua vida. São escolhas que foram boas? Não. Foram escolhas que foram amargas, que foram ruins. Mas aqueles que permaneceram fizeram uma escolha boa. E a Bíblia fala que todos nós, eu e você, é que somos verdadeiramente a única pessoa que temos que escolher, decidir o que queremos para a nossa vida. Eu falei dias atrás aqui que havia Caim e Abel. Deus fala com Caim: olha, Caim. Quando Deus viu que Caim desejou matar o seu irmão, aí Deus foi aconselhar Caim. Aí Deus falou com Caim: olha, Caim, deixa eu te falar uma coisa. O pecado jaz à porta o teu coração, mas cabe a ti sobre ele dominar. Olha o que Deus fala com Caim. A orientação, o pecado, o desejo de matar o seu irmão já está à porta do seu coração. Você já está desejando isso. Você já está querendo isso. Mas olha, cabe a ti sobre ele dominar, porque eu não posso interferir na sua decisão. A decisão é sua. Sabendo você que a partir do momento que você decidir, o fardo vai cair nas suas costas. E é unicamente você que vai ter que carregá-lo e que vai ter que ter o engolve dessa situação. Então veja bem. Então por isso que estamos falando. E quando Jesus pregava lá, está aqui em João capítulo 6, você pode abrir aí a sua Bíblia. João capítulo 6 e versículo de número 60. Abra aí a sua Bíblia, por favor.
Nós vamos ler aqui no livro de João, capítulo 6, versículo 60, no nome de Jesus Cristo. E vamos buscar aqui o entendimento, a sabedoria desta palavra, que o nosso bom Deus abra nossa mente, abra o nosso coração para nos dar aqui entendimento, sabedoria dessa palavra, que não fale a gente nada que saia do homem, mas que fale tudo que sai do coração do Senhor. É o que nós mais desejamos nesta hora. João capítulo 6, versículo de número 60. Diz assim a palavra do Senhor: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Veja bem, Senhor, esta palavra é muito dura, é muito difícil. Eu não posso nem querer ouvir. Quem pode ouvir esta palavra? Porque esse discurso do Senhor, esta palavra está diferente de todos os outros. Esta mensagem está diferente de todas as outras. Principalmente quando nós falamos, irmãos, de pecado. Tem gente que não aceita. Eu não quero abandonar o pecado, eu não quero abandonar a fornicação, eu não quero abandonar a prostituição, eu não quero abandonar isso, eu não nasci para viver sem isso. É uma escolha sua, mas a palavra de Deus está falando aqui que aquele que comete pecado, veja bem, que aquele que comete pecado não pode ver o reino de Deus. São orientação. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Aí as pessoas escutam assim, a Bíblia está dizendo que não pode pecar, que não pode errar. Eu sei que é difícil abandonar esta situação, não estou dizendo que é fácil. Mas se a gente nunca começar, a gente nunca vai chegar no ponto que a gente precisa chegar. Se a gente nunca iniciar a mudança, a gente nunca vai mudar. É necessário a gente começar. Uma hora ou outra você vai entender isso. Uma hora ou outra vai ser obrigatório você compreender isso, que você precisa iniciar a mudança, no nome de Jesus Cristo. Aí está lá Jesus falando, está lá Jesus pregando, está lá Jesus orientando: olha, isso que vocês estão fazendo, isso que vocês estão cometendo não está certo. Aí eles falaram: essa palavra é dura, quem pode ouvir? E quando Jesus percebe, muitos dos seus discípulos voltaram, não quiseram mais seguir Jesus, não quiseram mais caminhar. Sabe por quê? Porque Jesus estava falando a verdade. Porque tem gente que está tão acostumado a viver na mentira, que quando escuta a verdade parece que está matando ele, está destruindo ele por dentro. Mas a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e esta verdade é que vai te libertar. Então a gente precisa tomar esta palavra e colocar no nosso coração. Queridos, olha o que a Bíblia fala aqui, versículo 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhe isto: escandalizai-vos. Que seria, pois, se visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O que vai acontecer com vocês no momento que vocês ouvirem eu pregar que eu vou voltar para o céu de onde eu estava? Será que vocês vão acreditar que realmente eu vim do céu? Ou vocês vão acreditar que simplesmente eu nasci do ventre de uma mulher carnal? Veja bem o que vai acontecer. O escândalo vai tomar conta do seu coração, da sua mente. Se eu estou orientando vocês isso, vocês estão querendo abandonar o meu caminho. E o que vai acontecer se eu pregar e falar que eu vou voltar para o céu de onde eu vim? O que vai acontecer com vocês? Então entenda no nome de Jesus, assim como Cristo voltou para o céu, está no céu, preparado para voltar novamente, para buscar a sua igreja, Jesus está falando que nós precisamos estar atento e apercebido para que quando ele voltar, ele te ache preparado. Ele não te ache preocupado como Ana,
Que ele não te ache ali preocupado, como aquela mulher que estava lá batendo a cabeça, mas que ele te ache preparado como Maria, que estava atendendo a voz do Senhor, que estava escutando o que o Senhor estava falando. Aí Jesus continua aqui, no versículo 62, ou melhor, 63. O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então, Jesus estava mostrando a eles a palavra de espírito e de vida, mas eles estavam querendo viver na carne. E quem vive na carne não consegue entender o que o Espírito está falando. Olha, meus queridos, vamos tomar essa palavra e colocar no nosso coração. Você quer viver pelo Espírito ou você quer viver pela carne? Você quer realmente entrar na transubstanciação da glória de Deus ou você quer continuar do jeito que você está? A escolha é sua, a escolha é nossa, a decisão é nossa, a decisão é minha, de querer mudar ou de querer continuar do jeito que eu estou, mas eu decidi mudar no nome de Jesus, deixar de ser um zero esquerda, deixar de ser aquela pessoa que só enfrenta fracasso, que só encontra derrota, mas para ser aquela pessoa que enfrenta e tem vitória no nome de Jesus. É essa pessoa que Deus está querendo fazer de você uma pessoa que enfrenta e tem vitória no nome de Jesus. O Senhor quer te dar vitória na sua vida, na sua casa, mas para isso você precisa mudar. É necessário essa decisão na sua vida, no seu coração, em o nome do Senhor. Aí a palavra do Senhor fala no versículo 64: mas há alguns de vós que não creram, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem eram os que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Veja bem, só pode vir a mim, só pode andar comigo se for concedido pela vontade do meu Pai. E todos vocês que aqui estão, não estão aqui pela sua própria vontade, estão pela vontade do Pai, estão pela vontade de Deus. Você não está aí pela sua própria vontade, foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou, foi Deus que te deu a oportunidade para você estar aí no nome do Senhor Jesus, porque Deus te escolheu. Olha, veja bem, como é maravilhoso, como você é uma pessoa que tem privilégio, privilegiada. Veja bem como você é amado. Deus te escolheu, não foi o homem comum, não foi a mulher comum, não foi qualquer pessoa que te escolheu para andar com Jesus. Nós somos escolhidos do Senhor. Deus te escolheu para andar com Ele, porque Deus te ama, Deus quer te dar vitória, Deus quer fazer de você uma pessoa cheia de conquista, cheia de bênção. Foi Deus que te escolheu, é esta a palavra de Jesus. Ninguém pode vir a mim se o meu Pai não o escolher, se o meu Pai não o chamar. Se você está aí do outro lado, foi porque Deus te chamou, porque Deus te escolheu para te dar a vitória no nome de Jesus, para receber a luz do Espírito Santo aí na sua casa. Glória seja dada a Deus. É momento de alegria, não é momento de tristeza. É momento da gente alegrar o nosso coração. É momento da gente adorar, exaltar, glorificar o nome do Senhor Jesus, porque nós somos escolhidos de Deus. Sabe por que você tem vencido essas lutas que você tem travado? Que algumas das vezes você deita no seu travesseiro e começa a pensar assim: não sei como eu venci. Sabe? Porque não foi você que venceu, foi o seu Deus que venceu para você. Sabe aquela luta tão difícil que as pessoas falavam para você que não ia ter jeito de você vencer e você venceu?
Aí você começa a pensar, não sei como que eu venci, mas na verdade não foi você que venceu, foi o seu Deus que venceu para você, porque a sua guerra, irmão, não é sua, a minha guerra não é minha, mas é de Deus. Porque nós somos escolhidos do Senhor, e a pessoa que é escolhida de Deus, ela tem a proteção de Deus de ambos os lados. E você não precisa ter medo, você não precisa ter medo de enfrentar a situação caótica, porque a vitória será sua no nome de Jesus Cristo. Amém? Assim seja. Então, se você não tomou certas atitudes e decisões, decida. Eu quero Jesus, eu quero viver com Cristo, eu quero amar a Jesus, eu quero servir a Jesus, eu quero caminhar com Jesus, eu quero ser fiel a Jesus, eu quero ser obediente a Jesus. Mas é nós que temos que decidir no nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quem está me entendendo, diga graças a Deus. Aí a palavra do Senhor nos fala aqui no versículo 66. Desde então, muitos de seus discípulos ficaram para trás e já não andava com ele. Veja bem, quando Jesus falou isso, desde então, muitos dos seus discípulos ficaram para trás, ou seja, voltaram para a sua vida antiga, para o seu viver antigo, para o seu caminho antigo e não quiseram mais andar com Jesus. Quantas e quantas pessoas que talvez você conheça, porque eu conheço muitas, que foram para a igreja, se batizaram, se renderam, disseram para o Senhor, olha, Senhor, a partir de hoje eu vou ser fiel a Ti, eu vou caminhar com o Senhor, eu vou ser obediente, eu vou ser aquela pessoa que vai estar fazendo os meus votos, as minhas promessas diante do Senhor, que eu vou estar cultuando, servindo a Ti, eu vou ser fiel a Ti. Mas ao passar de tempo, por causa das palavras, ele se tornou infrutífero, ele se tornou sufocado, ele se tornou perseguido e acabou ficando no meio do caminho e não deu seguimento. Olha, tudo que você tiver de fazer, esteja decidido no que você quer fazer. Nunca comece nada para não terminar. Comece para levar até o fim, em nome do Senhor Jesus. Amém? Assim seja. Aí a Bíblia fala, desde então muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andava com ele. Então disse Jesus aos 12, quere vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecendo que tu és o Cristo, Filho de Deus. Amém? A partir do momento que Pedro e os demais começaram a conhecer a Jesus, eles tomaram ali decisões de não mais voltar para a vida que eles viviam antes. Quando Jesus fez a pergunta, olha, e vocês? Vocês também não vão embora? Vocês também não vão ficar pelo meio do caminho? Aí Pedro diz, Senhor, iremos nós. Olha Pedro falando para todos que aqueles que ficaram ali, olha, nós iremos para onde? Pois só tu, Senhor, tem a palavra de vida eterna. Então, Pedro e os que ficaram com Jesus entenderam que toda a palavra que Cristo estava dizendo era a palavra de vida eterna, palavra do Espírito de Deus. Aqueles que ficaram no meio do caminho é porque não estavam vivendo pelo Espírito, mas vivendo ainda na carne. A palavra de Deus fala em Gálatas que há um confronto entre carne e espírito. A carne puxa para um lado, o espírito puxa para o outro, e ambos não fazem o que quereis. Então entenda, é você que tem que escolher no nome de Jesus. Pastor, eu quero viver na graça,
Quem quer viver na graça de Deus aí, diga um amém bem forte para o Senhor. Pastor, eu quero viver na graça de Jesus, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Eu já escolhi, eu já determinei, eu já escolhi para a minha vida que eu vou com Jesus até o fim. Eu serei fiel até o fim, porque eu quero a coroa da vida eterna que o Senhor tem preparado para mim. Eu quero continuar vivendo nesta graça. Pode vir pedra para lá, pedra para cá, pode vir muralha para cá, muralha para lá. Eu já escolhi viver na graça do Senhor. Eu já escolhi viver no caminho do Senhor, porque eu fui escolhido por Deus, eu fui escolhido pelo Senhor para enfrentar os meus inimigos, porque Deus me escolheu para me dar o direito da vida eterna. Glória a Deus! Eu tenho certeza, você que está escolhendo, que já escolheu viver na graça do Senhor, o anjo do Senhor está aí na sua casa, derramando bênção que você precisa sobre a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Aleluias! Glória seja dada ao nosso Deus, que Deus seja louvado, que Deus seja glorificado para todos sempre. Então guarda esta palavra, grava esta palavra na tábua do seu coração. Quando eles responderam para o Senhor, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Queridos, vamos escolher viver com Jesus. Vamos escolher andar com Cristo. Olha, ainda que as tempestades e tribulações venham, ainda que há um aparecimento de espírito destruidor ao nosso derredor, nós seremos protegidos, guardados pela potente mão do Senhor nosso Deus. Amém? Assim seja. Eu quero orar por você neste momento. Que Deus seja louvado, Deus seja engrandecido por mais uma palavra de fé e esperança. Feche os teus olhos aí em nome de Jesus. Queremos orar por você neste momento. Senhor Deus, eu levanto, Pai, as minhas mãos diante a tua presença, porque a tua palavra diz que nós devemos buscar as coisas que são de cima e não as que são de baixo. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu apresento a vida de todas as pessoas que estão conosco neste culto maravilhoso. Pai, vai de encontro à sua casa, vai de encontro à sua família, pois sabemos que há pessoas que têm sofrido, pessoas que têm padecido pela garra do diabo. Meu Deus, esta pessoa que tem sofrido com doenças, com dores, com sofrimentos, vai de encontro a eles neste momento, Senhor. E joga agora, meu Pai, por terra toda doença, toda dor, todo vício, todo sofrimento. E aonde, Deus, a nossa voz estiver chegando, que a glória do Senhor encha esta casa neste momento, que a unção que vem do alto seja agora luz na vida desta pessoa, e que toda a presença de dor, doença, enfermidade, este mal que está alojado no coração, na mente, na coluna, nas juntas, nos antelhos dessa pessoa, que está travando seus passos, que está impedindo o levantar das suas mãos, eu estou agora ordenando em nome de Jesus, esse espírito mau que está sufocando essa pessoa, meu Deus, eu estou agora repreendendo em nome do Senhor, que todas as dores que estão no alto da cabeça, até as plantas dos pés dessa pessoa, eu digo em nome do Senhor Jesus, bata em retirada desta casa, desta vida, porque este homem, esta mulher não te pertence, esta casa não te pertence, porque pertence ao Senhor nosso Deus. Eu digo em nome de Jesus que todos os males saiam agora, e que a bênção poderosa do Senhor nosso Deus reine na sua vida, reine na sua casa e em toda a sua família, desde agora e sempre. Que todos digam amém e graças a Deus.
e amém, Jesus. Aleluias. Glória seja dada ao nosso Deus. Amados, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Chegamos aqui ao término de mais um culto no seu lar, com mais uma palavra de fé e esperança. Amanhã nós estaremos de volta a partir das 7h15, trazendo aqui mais um recado de Deus para a sua vida, mais uma palavra de fé e esperança. Fique na paz do Senhor e até amanhã. Não esqueça de compartilhar esta mensagem, não esqueça de compartilhar essa pregação com seus amigos, vizinhos, irmãos, parentes. Envia para todas as pessoas que você conhece. Amém? No nome de Jesus. E vai lá, se inscreva no canal do YouTube, dá o seu like, o seu joinha, faça o canal crescer, porque a mensagem vai chegar ao coração de milhares de pessoas e vai trazer milagres para essas pessoas em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Até amanhã.